mas eu preciso voltar aqui para eles, antes, porque já passamos muitos assuntos, senão nós vamos perder o fio da meada. Então a gente segura e volta para cá. Pra gente, eu quero ouvi-los a respeito dessas falas do prefeito. Canoas é uma entre mais de 400 cidades vivendo a mesma situação, cada uma com a sua dimensão, com o seu drama, com o seu desafio. Mas é um cenário que se desenha muito parecido, Dávila. E Canoas é uma situação dramática, porque é uma das maiores cidades ali em torno de Porto Alegre e realmente a cidade está debaixo d'água, como o próprio prefeito falou, perdeu mais de 70 mil casas. Isso é uma quantidade absurda, né? Agora, é interessante como são as questões constitucionais, como é complicado. O prefeito mesmo mencionou a questão das escolas. Qual é o problema da política pública no Brasil? É tudo engessado, tem que ser uma decisão igual para todo mundo, padronizada. E não pode acontecer isso num momento de emergência. Por exemplo, tem escola que está alagada. Tem escola provavelmente que virou abrigo. Tem outra escola que deve ter professor, não deve ter aluno. Tem escola que deve ter aluno e o professor não consegue chegar. São problemas completamente diferentes. Então nós vamos ter flexibilidade para não ter essas regras isonômicas que hoje determina a Constituição, e aí volta a questão constitucional que o Alan Gani trouxe aqui no começo do programa, para poder entender as particularidades de um momento de crise. Não dá para ter uma decisão padronizada para tudo que acontece no momento de emergência. Então eu entendo também que o Supremo Tribunal Federal deveria agir, dar esse respaldo para amanhã não começar a ser processado o prefeito, inconstitucionalidade, porque fez uma coisa ali no momento de crise. Não, isso é um momento de crise. Da mesma forma como o governo federal acabou de dar um exemplo aí, reunindo Supremo, Ministério Público, governo federal, as agências, todo mundo e Congresso Nacional, para alinhar a ação, para não respingar em questões de inconstitucionalidade, é muito importante que os prefeitos também tenham esta liberdade de agir na ponta, porque vão ser coisas específicas, customizadas para cada situação. E não adianta querer padronizar toda a decisão, porque isso não vai ocorrer e não será benéfico para resolver as questões emergenciais. Agora, quando ele fala sobre as experiências internacionais, né, citando Nova Orleans, por exemplo, esse é um caso em que essa cooperação pode trazer resultados importantes. Ele fala, precisamos elevar o DIC, e esses cenários. É uma medida entre tantas que precisam, mas olhar lá para fora para ver o que já foi feito em situações similares é um caminho muito importante, né? É um caminho muito importante, Aros, e muito saudável também, porque eles já passaram por isso, eles têm um know-how. E veja, e aí eu acho que é uma mensagem de esperança. Nova Orleans, que é uma das principais cidades turísticas dos Estados Unidos, era muito famosa pelo jazz, e aí foi devastada pelo Katrina. E aí, mais ou menos em 2, 3 anos, né? Lógico que teve muita coisa ainda para ser feita, mas o grosso, eles conseguiram se reconstruir e hoje é uma cidade muito turística. Ainda é com essa marca do jazz, mas também tem atrações turísticas de outras vertentes musicais, enfim. Mas eu acho que é uma esperança, né? Então, o exemplo de New Orleans pode ser aplicado ao Rio Grande do Sul e também agora buscar também dinheiro lá fora. Por que não? O Banco Mundial, por exemplo, né? Que é justamente recursos para infraestrutura. Eu acho que agora qualquer ajuda, seja interna ou seja lá de fora, ela é super válida. E essa história que ele diz das empresas é justamente aquilo que falávamos, né, Segrã? Empresas que vão ter dificuldades, os números são realmente impressionantes, a quantidade de recursos que vão ser precisos, e aí ajuda, inclusive, essas experiências que o prefeito mencionava, e veio à memória Fukushima, né, que foi devastada pela água em função do tsunami, e que precisou e conseguiu se reerguer, e aí vem o poderoso trabalho do brasileiro em si. E aí não tem a ver se é público ou privado, é brasileiro. E o brasileiro trabalha sempre para ajudar a outros, sendo brasileiros ou não, para conseguir essa reconstrução. Então, estaremos todos juntos com o Rio Grande do Sul para que volte a ser esse estado pujante como é hoje e que possamos ajudar cada um na sua possibilidade a algum brasileiro que esteja precisando. Agora, Piperno, eu fico só pensando, né? O prefeito de Canoas tem uma condição diferente
na comparação com a maior parte, inclusive, dos prefeitos cujas cidades foram destruídas, pela dimensão de Canoas, pelo que Canoas movimenta da economia do Estado. Se a gente for caminhando para o fundão do Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar situações dramáticas e sem uma perspectiva de um norte para essa recuperação e esse planejamento em função justamente dessas particularidades. Ou é uma região absolutamente rural, ou, enfim, são cenários e cenários. Mas ele é uma fotografia que, quando a gente vira a página desse álbum, a gente vai encontrar imagens muito piores à medida que o dia vai passando. As outras prefeituras, as menores sobretudo, estão em uma situação muito mais difícil quando a gente olha no médio e longo prazo. Aros, cada região tem o seu perfil e dentro da mesma região, cidades com perfis diferentes. Então, eu até citei no programa esportivo ontem aquela moça de São Leopoldo que conversou conosco sim. na sexta-feira, que ela fez um alerta fundamental. Olha, gente, Porto Alegre vive uma cidade dramática, mas a gente também, não se esqueçam do interior. E por que eu levantei isso num programa de futebol ontem? Porque o futebol ainda vive aí uma discussão se para ou não o campeonato, que é o menos relevante, mas... Então vamos pegar esse microcosmo chamado futebol. Então, independentemente de parar ou de continuar, é importante assim que os clubes, as instituições que fazem parte desse ecossistema se mobilizem para que cada lote de clubes, se dividam os clubes e cada lote deles se responsabilize ou apadrinhe uma região, para que se evite também para que toda a ajuda vá para um destino só. Então, Porto Alegre é grande, tem mais acesso, Canoas é uma cidade importantíssima, obviamente vai ser alvo também, vai ser o destino de muitas doações, de muita ajuda. Mas e a cidadezinha no fundo do Vale do Taquari? Né? Quem é que vai apadrinhar essa cidade? Como é que faz para a ajuda chegar até lá? Até porque ela não tem aeroporto, ela provavelmente não tenha uma boa malha rodoviária em função de tudo que aconteceu aí. Então, é importante assim que grupos, que mesmo a Associação de Municípios, comecem a se dividir e olhar para essas outras regiões para que essa ajuda seja também mais ou menos uniforme. É importante e fundamental o que o prefeito de Canoas falou, de buscar experiências fora do Brasil, inclusive. Por exemplo, Nova Orleans e Canoas são cidades que têm mais ou menos o mesmo tamanho de população. São duas cidades aí de mais ou menos 350 mil habitantes. Então, talvez as soluções sejam mais ou menos parecidas. Mas e a cidadezinha que está lá no fundão? Outra coisa, é óbvio, também a questão psicológica, como é que as pessoas vão ser recuperadas? Porque a gente, claro que tem que ficar muito atento à estrutura física, porque todo mundo tem que morar, tem que ir ao hospital, tem que ir à escola, tem que ter a empresa para trabalhar, mas e do ponto de vista psicológico? Como é que vai ser a recuperação dessas pessoas? Qual vai ser o perfil de Rio Grande do Sul que vai renascer disso aí? Porque eu tenho muitas dúvidas se vai ser um estado parecido com esse que a gente conhece hoje, até porque é natural que as pessoas que lá resistam vão querer, por exemplo, criar novas atividades, talvez migrar de regiões, buscar alternativas diferentes para suas vidas, porque parte das pessoas que encaram essa tragédia hoje, vivem um segundo drama em 9, 10 meses. Porque em setembro, uma parte do estado também enfrentou isso. Sim. Então são questões, todas elas muito novas, que vão demandar a ajuda de todos, mas é fundamental, até estendendo o apelo que a moça de São Leopoldo fez, que todas as regiões sejam olhadas. Bom, nós vamos conversar agora. Não entendi, desculpe. Ah, tá bom. Deixa eu voltar aqui com vocês pelo seguinte. E aí eu acho que essa história da questão emocional, ela tem um apelo. Quando a gente vê grandes tragédias, a gente acompanha isso nessas comunidades, efetivamente há um impacto profundo na configuração dessas comunidades. Né? Depois da bomba, o Japão se reconfigurou de uma outra maneira. Os nova-iorquinos, depois do 11 de setembro, passaram a perceber a vida e a conviver com um outro contexto de um medo
que estava ali presente, que reconfigurou comportamentos e hábitos dessas pessoas. A gente ouviu o Rodrigo agora há pouco falando, poxa, a gente nunca viveu isso. Então, poxa, 2 metros a água, nós seríamos capazes de esperar, porque as casas são mais altas e etc. Na casa dele, a água alcançou a altura do teto. São situações que vão remoldando e reconfigurando a sociedade, na linha disso que você dizia, Piperno. E aí, não é só a assistência social, não é só o auxílio com o dinheiro. Há um novo movimento que surge, é algo que nós também não sabemos o que será. E isso é desafiador. É desafiador porque nós não estamos falando de uma cidade, de um bairro. Nós estamos falando praticamente de um estado inteiro. São histórias, ele mencionou a questão das casas, o prefeito agora. Essas casas, elas não são de madeira porque elas são de madeira, porque há uma história do desenvolvimento daquela região em torno desse tipo de construção, ou seja, símbolos, ícones, tudo isso debaixo d'água. E agora um novo estado do Rio Grande do Sul vai renascer, né? Mas aí tem um ponto, né, Aros? A crise pode ser uma grande oportunidade para o Estado se reinventar, para os municípios se reinventarem, porque, como tudo na vida, tem valores que nós queremos permanecer fiéis a ele, porque são valores que nos definem como pessoa, como indivíduo, como alguém que pertence a uma localidade, mas também há coisas, crenças